O futuro da escola é muito diferente da escola atual que nós conhecemos, que é chamada de escola tradicional, de uma escola conservadora, que tem a sua origem lá no século XIX. Ou seja, aquela escola que é toda dividida em salas de aula, e dentro das salas os alunos são colocados em carteiras enfileiradas, eles são organizados por idade e seriação, e um professor que é à frente é o mestre catedrático que ensina, que coloca o conteúdo da sua disciplina curricular para os alunos, que vão tentar então aprender, compreender o conteúdo dessa disciplina. O futuro da escola não é esse. Porque nós temos que ver na escola uma grande instituição social de educação do ser humano. O futuro da escola é uma escola humanizada. O futuro da escola é uma escola que vai compartilhar conhecimentos, é uma escola interativa que permite que os alunos tenham ampla participação no seu processo pedagógico, onde os professores serão, acima de tudo, seres humanos com sentimento e que estarão ali para facilitar e orientar o processo de aquisição de conhecimento e de desenvolvimento emocional dos alunos, sejam crianças, adolescentes, jovens ou mesmo adultos. O futuro da escola é nós termos uma instituição amplamente integrada com a comunidade no seu entorno, ou seja, é uma escola que na verdade será uma comunidade de aprendizagem e onde os pais e responsáveis dos alunos estarão inseridos no seu contexto, no seu dia a dia, nas suas discussões, nos seus eventos, tudo. Portanto, não será mais uma escola toda dividida, compartimentada, separada. Tem que ser uma escola integrada com a sociedade e uma escola que tem a sua visão integral sobre a educação, sobre o processo ensino-aprendizagem, sobre os alunos, sobre os professores, porque nós temos que lembrar que escola não é um prédio físico, escola não é um estatuto ou um regimento interno ou um projeto político-pedagógico criado e registrado. Escola só existe porque existem seres humanos que fazem a educação dentro dela. Então a escola tem que ser regida pelo amor. Como dizia Pestalozzi, a escola precisa ser uma grande família. E na família é o amor que deve reger as relações. Então o futuro da escola é uma escola ligada à vida. Por isso nós trabalhamos tanto o conceito de escola inovadora, como já se trabalhou o conceito de escola nova. Então é essa escola humanizada, afetiva, ligada à vida e que permite a participação e o crescimento de todas as pessoas que fazem parte dela, lembrando que são os alunos, são os professores, são os pedagogos, os agentes educacionais, os pais e responsáveis e também os agentes da comunidade no seu entorno. Quando tivermos essa escola e voltada para formar para a vida, integrada com as outras instituições sociais, aí sim nós poderemos imaginar uma sociedade muito diferente e muito melhor da que estamos vivendo nos dias de hoje. Bem, essa é uma boa pergunta. Por que nós trabalhamos tanto para que o professor deixe de dar aula? Primeiro, ninguém sabe efetivamente dizer por que surgiu a aula. E por que a aula tem 50 minutos de duração em média. E por que nós temos que ter professores especializados em determinadas disciplinas
E por que esses professores têm que ficar à frente da turma para ensinar? Nós não estamos lidando com seres humanos. Todos não têm inteligência, não têm sentimento. E eles não têm que desenvolver essa inteligência e esse sentimento. Então, por que só o professor ensina e os alunos só aprendem? Nós temos que quebrar esse sistema. O professor não tem que dar aula. Aliás, aula não tem que existir na escola. Nós temos que trabalhar com dinâmica, com criatividade e permitindo que os alunos participem desse processo, com trabalhos em grupo, com rodas de conversa, pesquisas através da internet, entrevistas, livros, etc. É assim que se constrói o conhecimento, com muita participação. Que as dúvidas possam ser colocadas para serem respondidas? Não. O professor não está ali para responder às dúvidas dos alunos. O professor está ali para orientá-los nesse processo de construção do conhecimento, para que eles cheguem lá. Então o professor não tem que dar aula. Ele tem que ser um incentivador, um estimulador, para que o aluno tire dele a motivação de querer aprender, de querer conhecer. Agora, um conhecimento que seja útil, um conhecimento que o leve a saber aplicar esse conhecimento na vida. Não basta ter conhecimentos teóricos. Os conhecimentos teóricos nós vamos descartando com o tempo se não os colocarmos em prática ou não soubermos para que eles servem. Então, eu imagino aquele professor que vai sentar com os seus alunos, que vai montar os projetos com eles, que vai dar orientações, que vai instigar, que vai fazer pensar e que não vai ficar preso a uma sala de aula, mas vai saber usar todos os espaços escolares para dinamizar e desenvolver esse processo ensino-aprendizagem. Então, na verdade, o professor ele não existe para dar aula. O professor existe para ser aquele que é o mestre que orienta, que faz pensar, que abre as oportunidades de desenvolvimento pessoal dos próprios alunos. Então, nós não temos necessidade de aula, e sim de participação, de dinamismo, de criatividade. Bom, muitas pessoas efetivamente perguntam se trabalhar em grupo e trabalhar por projetos dá certo. E eu sei que existem muitas dúvidas a esse respeito. Mas nós temos muitas experiências por este Brasil afora e pelo mundo, mostrando que trabalhar por projetos e colocar os alunos formando grupos de trabalho, grupos de pesquisa, de desenvolvimento e aquisição do conhecimento, dá muito certo. Posso contar aqui um exemplo? Acontecido no Centro Educacional Conhecer, da cidade de Leopoldina, Minas Gerais, e numa roda de conversa em que os alunos, nos seus respectivos grupos, tinham que apresentar o resultado das suas pesquisas. E é muito importante que o resultado das pesquisas sejam apresentados para todo o grupo, para todos os alunos. E eles estavam debruçados sobre a biologia e as aves. Então, os grupos, dentro dos seus interesses, estudaram, por exemplo, quais são as aves que voam, tipos de determinadas aves e assim por diante. E foi muito interessante, porque um dos grupos pesquisou mais especificamente sobre os morcegos e chegou à conclusão, depois de muita pesquisa, que os morcegos existem praticamente espalhados pelo mundo todo, mas que a variedade maior de espécies de morcegos, elas existem na América Latina. E aí então houve uma dúvida por parte de uma aluna, onde fica a América Latina? O grupo não tinha se preocupado
em estudar essa informação. E aí eles também não souberam explicar onde ficava a América Latina. Aí então o grupo todo entrou no debate para encontrar então caminhos, ouvir as diversas opiniões de onde ficaria essa América Latina e o que compõe essa América Latina. E aí então a professora, como orientadora do processo, então solicitou ao grupo que estendesse por mais uma semana a sua pesquisa, para responder não apenas essa dúvida, como outras que foram surgindo nessa roda de conversa, enquanto eles então apresentavam os resultados da sua pesquisa. E eu estou aqui falando de alunos na faixa etária de 7 e 8 anos de idade, formando todo um ciclo. E funciona. Eles trabalham em grupos e desenvolvendo projetos de pesquisa. Portanto, com esse exemplo, nós já estamos vendo aqui que é possível sim e os resultados são de excelência.